Isabela Moraes se encontrava na entrada de serviço da mansão Albuquerque. Seu carrinho de limpeza, barulhento, sacudia contra o caminho de pedras. A mansão se elevava acima dela como um monumento à riqueza que ela jamais possuiria. 40 quartos. Mármore importado da Itália. Lustres que custavam mais que a casa da maioria das pessoas. Ela limpava aquela casa há 6 meses. Sempre pela porta dos fundos. Sempre invisível para a família que ali vivia. A governanta-chefe, Dona Célia, a chamou para uma faxina de emergência. O salão nobre precisa estar impecável até a meia-noite. Ela disse ao telefone com a voz tensa de estresse. O Sr. Albuquerque vai receber convidados importantes para um café da manhã de negócios amanhã de manhã. Sem erros, Isabela. Ele demite gente por causa de pó. Isabela tinha deixado sua filha Bia com a vizinha, ignorando a carinha de decepção da menina ao perceber que a mãe perderia mais uma sexta-feira à noite com ela. Aos 19 anos, Isabela aprendeu a engolir a culpa junto com o orgulho. Maternidade solteira e o ensino médio completo não davam espaço para escolhas melhores. Ela empurrou a porta de serviço. As rodinhas do carrinho chiaram contra o chão lustrado. A casa estava mais silenciosa que o normal. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. Apenas ela e os fantasmas do dinheiro antigo, o tipo de riqueza que se estendia por gerações, construída sobre fundações que ela não queria examinar de perto. Quando Isabela entrou no salão nobre, ela parou. Alguém já estava lá. Um homem em um terno caro estava perto das janelas que iam do chão ao teto. O telefone pressionado contra o ouvido. Sua voz ecoando pelo espaço vazio. Alexandre Albuquerque, o patriarca. O homem cujo nome aparecia em artigos da revista Exame e em galas de caridade, cujo aperto de mão podia criar ou destruir carreiras. Isabela tentou recuar silenciosamente. Mas seu carrinho atraiu com um chiado alto. Alexandre se virou, sua conversa parando no meio da frase. Seus olhos a examinaram de cima a baixo. O uniforme, o carrinho, o absurdo óbvio de sua presença em seu espaço. Eu te ligo de volta, ele disse ao telefone, encerrando a chamada sem esperar por uma resposta. Ele se aproximou de Isabela com a passada confiante de alguém que nunca ouviu um não. Quem é você? Isabela, senhor, do serviço de limpeza. Dona Célia pediu que eu preparasse o salão nobre para amanhã. Ela manteve sua voz neutra, profissional, o tom de alguém que entendia seu lugar. Alexandre franziu a testa, pegando seu telefone novamente. Eu não autorizei nenhum funcionário aqui esta noite. A casa deveria estar vazia. Ele começou a rolar por seus contatos, presumivelmente para ligar para Dona Célia e verificar a história dela. Eu tenho a mensagem de texto dela, senhor. Se o senhor quiser ver... Isabela estendeu a mão para pegar seu telefone, mas Alexandre a interrompeu com um gesto. Eu não preciso ver nada. O que eu preciso é que você me explique como você passou pelo portão de segurança. Aquilo requer um código que muda semanalmente. Quem te deu o código? Isabela sentiu seu pulso acelerar. Aquilo estava indo muito mal, rápido. Dona Célia me mandou por mensagem, junto com a tarefa. Eu trabalho aqui há 6 meses. Eu estou no sistema. Eu não te reconheço. Alexandre se aproximou, sua expressão mudando de irritação para suspeita. Eu faço questão de conhecer todos que trabalham na minha casa. Cada jardineiro, cada empregada, cada motorista. Eu nunca te vi, porque você nunca olhou. Isabela pensou, mas não disse. Pessoas como Alexandre Albuquerque não viam pessoas como ela. Eles viam uniformes e funções, não rostos ou nomes. Eu trabalho no turno da noite, senhor. Geralmente quando a família não está em casa. Que conveniente. Seu tom tinha ficado frio agora. Perigoso. Você tem 60 segundos para me dizer quem realmente te deixou entrar. Ou eu vou chamar a polícia. A mente de Isabela correu. Ela podia ligar para a Dona Célia, mas a governanta talvez não atendesse tão tarde.
Ela podia mostrar a ele seus registros de emprego, mas eles eram todos tratados pela empresa de limpeza e ela não tinha acesso àqueles arquivos. Ela estava presa em um pesadelo kafkiano onde sua legitimidade dependia de provas que ela não podia produzir. Senhor, eu entendo que isso parece suspeito, mas eu prometo. Suas promessas não significam nada para mim. Alexandre estava com o telefone na mão agora, os dedos pairando sobre a tela. Eu tive 3 tentativas de roubo no último ano. Pessoas se passando por funcionários, tentando ter acesso à minha casa, à minha família. Você pode ser qualquer um. Eu sou uma mãe solteira tentando pagar o aluguel, Isabela disse, a frustração finalmente rompendo sua compostura profissional. Eu recebi uma mensagem da minha supervisora pedindo que eu limpasse um salão. Eu vim fazer meu trabalho. É só isso. Alexandre riu. Um som cortante, cruel, que ecoou no teto abobadado do salão. Uma mãe solteira. Que original. Eles ensinam isso na escola de ladrões? Sempre tenha uma história de fundo simpática pronta? O desprezo em sua voz ignorou algo em Isabela. Algo que ela geralmente mantinha enterrado sob camadas de necessidade e sobrevivência. Você quer chamar a polícia? Ótimo. Chame. Eles vão verificar meu emprego. Desperdiçar 1 hora do tempo de todo mundo e você vai parecer um rico paranoico que não consegue reconhecer seus próprios funcionários. Eu tenho certeza que a revista Exame adoraria essa história. As palavras pairaram entre eles, perigosas e elétricas. A expressão de Alexandre se escureceu. Você está me ameaçando? Eu estou declarando fatos. Isabela sustentou seu olhar, mesmo que suas mãos estivessem tremendo. Eu trabalho para a limpeza impecável. Minha matrícula é 34171. Eu limpei esta casa 23 vezes nos últimos 6 meses. Eu sei que tem uma mancha de água no teto da biblioteca do 3º andar que você está ignorando. Eu sei que sua filha deixa xícaras de café no escritório dela. Eu sei que você prefere o quarto de hóspedes da ala leste quando você trabalha até tarde, porque é mais longe do quarto da sua esposa. Ela parou, percebendo que tinha falado demais. O último detalhe era algo que ela não deveria saber, não deveria ter notado. Mas 6 meses de trabalho invisível a tornaram observadora sobre coisas que a família pensava que eram secretas. O rosto de Alexandre tinha ficado muito sério. O que você disse? Isabela sabia que devia recuar. Deveria se desculpar e se refugiar na segurança da deferência. Mas algo sobre aquele homem, sua arrogância, sua crueldade casual, sua presunção de que o dinheiro o tornava certo, a empurrou para além do ponto de autopreservação. Você ouviu? Isabela disse calmamente. Eu não sou uma ladra. Eu sou alguém que você nunca se incomodou em ver. Mesmo estando aqui há 6 meses, limpando a sujeira da sua família. Cuidado com o seu tom, Alexandre avisou, sua voz caindo para algo perigoso. Você está falando com... Alexandre Albuquerque, sim, eu sei quem você é. O cansaço de Isabela, sua frustração com Dona Célia, sua culpa por perder mais uma noite com Bia, tudo se cristalizou em uma coragem imprudente. Todo mundo sabe quem você é. O filantropo, o gênio dos negócios, o homem que comprou seu caminho para todos os conselhos de caridade de São Paulo. Já chega, você está demitida. Saia da minha casa antes que eu mande te prender por invasão de propriedade. Eu vou embora, Isabela disse, já virando seu carrinho em direção à porta. Mas antes que eu faça isso, você deveria saber. Dona Vitória manda lembranças. Ela disse isso silenciosamente, quase displicentemente, o nome caindo no espaço entre eles como uma pedra em água parada. Isabela não olhou para trás para ver a reação de Alexandre Albuquerque. Ela não precisava. O silêncio repentino, a inspiração brusca, o jeito que a temperatura no salão pareceu cair 10 graus. Isso lhe disse tudo. Ninguém deveria saber sobre Vitória. Ninguém deveria dizer esse nome nesta casa. Mas Isabela sabia.
E agora Alexandre Albuquerque sabia que ela sabia. Pare! Sua voz saiu rouca, desprovida de sua autoridade anterior. Como você sabe desse nome? Isabela parou na entrada do salão nobre, com a mão no carrinho. Seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta. Ela tinha acabado de cruzar uma linha que não podia ser desfeita. Mas ela estava tão cansada de ser invisível, de ser ignorada, de engolir sua dignidade por um salário mínimo. Ela se virou para encará-lo, porque Vitória Moraes era minha mãe, e você a conhecia muito bem, não é, senhor Albuquerque? Alexandre Albuquerque parecia ter sido atingido. A cor tinha sumido de seu rosto, deixando-o pálido sob os lustres de cristal do salão. Vitória Moraes, ele repetiu, o nome preso em sua garganta. Isso é impossível. Vitória nunca teve uma filha, Isabela completou. Ela teve eu. Nascida há 19 anos no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, ela tinha 17 anos. Você tinha 25 e estava noivo de Célia Hartwell, a mulher que agora é sua esposa. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de implicações. Alexandre se moveu para uma das cadeiras do salão, sentando-se pesadamente como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Como você me encontrou? O que você quer? Eu não encontrei você. Eu nem sabia que você morava aqui quando aceitei este emprego. A voz de Isabela estava firme agora, a adrenalina inicial dando lugar a algo mais frio. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 meses de idade. Acidente de carro. Eu cresci em lares adotivos. Quando eu saí do sistema, eu consegui seus pertences pessoais. Uma caixa de cartas, fotografias, um diário. Seu nome estava em toda parte. As mãos de Alexandre estavam tremendo. Mas alguém sabe que você teve um caso com uma garota de 17 anos, quando estava noivo de sua esposa? Que você a engravidou e depois desapareceu quando ela precisava de você? Que você construiu sua vida perfeita enquanto ela morreu sozinha e sua filha cresceu no sistema? A voz de Isabela estava afiada agora, cortante. Não, ninguém sabe. Eu guardei seu segredo por 6 meses. Então por que você está aqui? Por que aceitar um emprego limpando minha casa? Os olhos de Alexandre se tornaram calculistas, o choque dando lugar aos instintos de um homem que construiu um império, sabendo quando estava sendo manipulado. Porque eu precisava de trabalho, e a limpeza impecável não exige referências para turnos noturnos. Eu nem sabia que esta era sua casa até a 3ª semana. Até então, Isabela parou, surpresa pela emoção subindo em sua garganta. Até então, eu tinha visto sua família, sua esposa, sua filha Bia, seu filho Tiago. Eu tinha visto a vida que você construiu, a vida que minha mãe nunca teve. Alexandre se levantou, recuperando parte de sua compostura. Se isso é sobre dinheiro, tudo é sobre dinheiro para pessoas como você, não é? Isabela o interrompeu. Você não consegue imaginar alguém tendo um motivo que não seja financeiro. Então, o que você quer? A voz de Alexandre tinha caído para algo mais baixo, quase vulnerável. Por que me contar agora? Você poderia ter continuado trabalhando aqui, mantido seu segredo. Por que se revelar? Isabela considerou a questão. Por que ela tinha feito isso? Orgulho? Exaustão? A necessidade desesperada de ser vista pelo homem cujo sangue ela carregava, mas que nunca reconheceu sua existência. Porque eu estou cansada de ser invisível. Porque você me chamou de ladra, ameaçou me prender e nunca considerou que eu poderia ser exatamente quem eu disse que era. Porque ela parou, a verdade presa em sua garganta. Porque eu sou sua filha e você passou por mim 23 vezes sem me ver. As palavras pairaram no ar entre eles, brutas e inegáveis. Alexandre afundou de volta na cadeira, com a cabeça entre as mãos. Vitória nunca me disse que estava grávida. Ela tentou. Existem 7 cartas em seu diário, endereçadas a você, nunca enviadas.
Ela estava assustada. Seus pais a tinham deserdado. Ela não tinha dinheiro, nenhum apoio. Ela precisava de você. Isabela pegou seu celular, abriu as fotos que ela tinha guardado para momentos em que precisava lembrar de onde vinha. Esta é ela, 6 meses grávida. A data é 2 semanas antes de você se casar com Célia Albuquerque. Alexandre pegou o telefone com as mãos trêmulas. Isabela observou seu rosto enquanto ele olhava para a imagem. Uma jovem, mal mais que uma garota, parada em frente a um pequeno prédio de apartamentos, com a mão em sua barriga inchada, seu sorriso ao mesmo tempo esperançoso e aterrorizado. Eu não sabia, Alexandre sussurrou. Eu juro por Deus, eu não sabia. Teria feito diferença? Isabela perguntou. Se ela tivesse te contado, você teria cancelado seu casamento? Você a teria escolhido? Uma garota pobre do lado errado da cidade, em vez de Célia Hartwell e as conexões de sua família. Alexandre não respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. O que acontece agora? Alexandre finalmente perguntou, devolvendo o telefone. Você vai contar para minha família? Para a imprensa? Isabela tinha pensado sobre este momento por 6 meses, em suas fantasias mais sombrias. Ela tinha imaginado destruir sua vida perfeita da mesma forma que a vida de sua mãe tinha sido destruída, expondo-o. Vendo seu império desmoronar, reivindicando algum pedaço da herança que lhe foi negada, mas parada aqui agora, olhando para este homem que era tecnicamente seu pai, mas parecia um estranho. Ela percebeu que não queria vingança. Ela queria algo mais simples e infinitamente mais complicado. Ela queria reconhecimento. Ela queria que ele olhasse para ela e visse uma pessoa, não um problema. Eu não quero destruir você, Isabela disse silenciosamente. Eu só quero que você saiba que eu existo. Eu quero... Ela parou, surpresa pelas lágrimas ameaçando derramar. Eu quero não ser mais invisível. Alexandre se levantou, aproximando-se dela cuidadosamente como se ela pudesse fugir. Eu posso te ajudar, financeiramente. Eu posso criar um fundo, garantir que você e sua filha estejam bem cuidadas. Discretamente. Eu tenho uma filha, Isabela disse, ignorando sua oferta. Bia. Ela tem 3 anos. Sua neta. Ela é esperta e engraçada e faz perguntas para as quais eu não tenho respostas. Como por que nós moramos em um apartamento de um quarto enquanto outras crianças têm casas? Porque seus amigos têm pais e ela não... Você não é casada? Alexandre perguntou. Eu nunca fui casada. O pai de Bia foi embora quando eu disse que estava grávida. Aparentemente, isso é uma tradição de família. A amargura em sua voz era afiada o suficiente para cortar. Alexandre estremeceu. Isabela, eu entendo que você está com raiva. Você não entende nada. Isabela interrompeu. Você nunca passou fome. Você nunca teve 17 anos e estava grávida e sozinha. Você nunca teve que escolher entre o aluguel e a comida, entre as necessidades da sua filha e as suas próprias. Você nunca foi invisível. Ela agarrou seu carrinho de limpeza. Fique com seu dinheiro. Eu não quero. Então, o que você quer? A voz de Alexandre se elevou, frustrada. Eu quero que você me reconheça, disse Isabela. As palavras saíram brutas, desesperadas. Não com dinheiro, não com um fundo secreto. Eu quero que você olhe para mim e admita que eu sou sua filha, que eu importo, que minha mãe importava. Isso não é possível. Alexandre respondeu imediatamente. Minha família, minha esposa não sabe sobre Vitória. Meus filhos não sabem. Isso os destruiria. Destruiu minha mãe, me destruiu. Mas de alguma forma, os sentimentos da sua família importam mais? Você teve meses para pensar sobre isso. Eles teriam segundos. A voz de Alexandre havia recuperado parte de sua autoridade. Você está me pedindo para explodir minha vida inteira com a palavra de uma estranha, que aparece dizendo ser minha filha. Eu tenho provas, testes de DNA,
cartas da minha mãe, registros do hospital, que poderiam ser forjados, que poderiam ser um golpe. A expressão de Alexandre se endureceu. Já fui alvo antes por pessoas alegando conexões familiares, procurando por dinheiro. Você pode ser qualquer um. Isabela sentiu algo se quebrando dentro de seu peito. Você realmente acha que eu estou mentindo? Depois de tudo que eu acabei de te contar. Eu acho que você é uma jovem que teve uma vida difícil e vê uma oportunidade. Eu acho que você trabalhou aqui por 6 meses, aprendeu detalhes sobre minha família e construiu uma história designada para extirpar dinheiro de mim. Eu não quero seu dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, disse Alexandre friamente. A questão é o quão longe eles irão para consegui-lo. Bem, parabéns, Isabela, se esse é mesmo seu nome verdadeiro. Você infiltrou com sucesso minha casa sob falsos pretextos, fez acusações insanas e ameaçou a paz da minha família. Isso é assédio, no mínimo, possivelmente extorsão. Então, é isso que vai acontecer. Você vai embora. Você vai se demitir da limpeza impecável. E você nunca mais vai entrar em contato comigo ou com minha família. Ou o quê? Isabela desafiou, mesmo enquanto seu coração se despedaçava. Ou eu terei meus advogados para te enterrar. Eu farei você ser investigada, auditada, cada aspecto de sua vida examinado. Eu vou garantir que você nunca mais trabalhe neste estado. Eu vou garantir que os serviços sociais deem uma olhada muito atenta em sua capacidade como mãe. A ameaça foi entregue calmamente, quase gentilmente. Eu protejo minha família, Isabela, sempre. E agora você é uma ameaça. Isabela o encarou. Vendo claramente pela primeira vez, este homem não era seu pai. Ele era um estranho que valorizava sua reputação mais do que a verdade, seu conforto mais do que a justiça. Sua mãe o amou, carregou seu filho, morreu sem ele, e ele não sentia nada. Eu vou embora, disse Isabela, sua voz oca. Mas não porque você me ameaçou, porque eu vejo agora que minha mãe merecia alguém melhor do que você. E eu também. Ela empurrou seu carrinho em direção à porta, lágrimas finalmente transbordando. Ela havia apostado tudo nessa confrontação. Seu emprego, seu orgulho, sua esperança desesperada por uma família. E ela havia perdido. Isabela sentou-se em seu apartamento, encarando o e-mail de rescisão da limpeza impecável. Efetivo imediatamente devido à violação dos protocolos de confidencialidade do cliente. Dona Célia havia ligado 1 hora atrás. Sua voz fria e profissional, explicando que o Sr. Albuquerque havia apresentado uma reclamação. Isabela estava na lista negra. Bia brincava no chão com seus blocos de brinquedo, alheia ao desastre se desenrolando ao redor delas. Isabela tinha dinheiro suficiente guardado para talvez 2 meses de aluguel. Depois disso, ela não se permitia pensar sobre depois disso. Seu telefone vibrou. Um e-mail de um endereço desconhecido. Contra seu melhor julgamento. Ela o abriu. Senhorita Moraes, meu nome é Patrícia Albuquerque. Eu sou tia de Alexandre. Nós precisamos conversar. Por favor, encontre-me hoje às 14 horas no Café Rosewood, na Rua das Acácias. Venha sozinha. Isso diz respeito à sua mãe, Vitória. Pá! As mãos de Isabela tremeram enquanto ela lia a mensagem 2 vezes. 3 vezes. Patrícia Albuquerque. Ela havia visto esse nome nos diários de sua mãe. Tia Patrícia de Alex. A única membro da família que havia sido gentil com ela, que havia tentado ajudar. Mas as entradas de Vitória sobre Patrícia haviam parado abruptamente 6 meses antes do nascimento de Isabela. Tinha que ser uma armadilha. Alexandre tentando reunir mais evidências contra ela, ou seus advogados armando algum tipo de flagrante. Mas o que Isabela tinha a perder? Seu emprego havia sumido, sua reputação já destruída.
E se houvesse sequer uma chance de que alguém na família Albuquerque pudesse acreditar nela, ela mandou uma mensagem para sua vizinha para vigiar Bia por algumas horas. Vestiu sua jaqueta menos desgastada e saiu para encontrar uma mulher que poderia ser sua última esperança ou sua ruína final. Patrícia Albuquerque não era nada como Isabela esperava. Enquanto Alexandre era todo ângulos agudos e polidez corporativa, sua tia era suave e desgastada, provavelmente na casa dos 70 anos. Com olhos gentis por trás de óculos de aro de arame, ela sentou-se em uma cabine de canto, um bule de chá já esperando, e se levantou quando Isabela entrou. Você se parece muito com ela, disse Patrícia, sua voz falhando. Com Vitória, os mesmos olhos, a mesma maneira de se portar, como se estivesse pronta para correr. Isabela deslizou para dentro da cabine, defensiva. Como você soube sobre mim? Alexandre me ligou esta manhã. Ele estava perturbado. Ele queria meu conselho sobre uma jovem, alegando ser filha de Vitória. Patrícia serviu o chá com mãos firmes. Ele pensou que eu diria a ele como fazer você ir embora. Em vez disso, eu contei a ele a verdade. Que Vitória teve um bebê, que eu a ajudei durante a gravidez, que eu estava lá na noite em que ela morreu. O mundo pareceu tombar. Isabela agarrou a borda da mesa. Você sabia sobre mim? Todo esse tempo, você sabia que eu existia? Eu sabia que Vitória tinha um bebê. Eu não sabia onde você tinha ido parar. Vitória morreu em meus braços, Isabela. O carro dela derrapou em uma estrada congelada a caminho de me encontrar. Ela ligou, disse que precisava de ajuda, que não conseguiria fazer isso sozinha. Eu ia levar vocês duas para dentro. Mas ela nunca chegou. Os olhos de Patrícia estavam úmidos agora. Quando cheguei ao hospital, você já havia sido levada pelos serviços sociais. Eu tentei te encontrar, mas me disseram que o caso estava selado. Eu tenho procurado por 19 anos. Isabela não conseguia respirar. Por que você não contou para Alexandre? Por que você não o fez ajudar? Eu contei a ele. 2 dias depois que Vitória morreu, eu o confrontei com a verdade. Mostrei a ele as mesmas cartas e fotos que você tem. Você sabe o que ele fez? A voz de Patrícia se tornou amarga. Ele fez com que seus advogados me ameaçassem. Disse que se eu alguma vez mencionasse Vitória novamente, eu seria cortada da família, declarada mentalmente incompetente, trancada em alguma instituição. Alexandre tinha acabado de se casar com Carolina. O dinheiro da família dela havia salvado seus negócios da falência. Ele não podia se dar ao luxo de um escândalo. Então você simplesmente desistiu? Isabela não conseguiu impedir a acusação em sua voz. Isabela tinha 73 anos, sem nenhum direito legal sobre você, enfrentando advogados que poderiam provar qualquer coisa que quisessem. Desisti da luta, mas nunca desisti de procurar você. Dona Patrícia tirou uma pasta gasta da bolsa. Eu guardei tudo. Cartas de Vitória para Alexandre, prontuários médicos provando que ele é seu pai, testemunhas que sabiam do relacionamento deles. Eu estava esperando por este momento, quando você tivesse idade suficiente para lutar por si mesma. Isabela olhou para a pasta como se ela fosse explodir. Por que está me dando isso agora? Porque Alexandre me ligou hoje pela manhã, aterrorizado que seu segredo pudesse vir à tona. E eu percebi, ele não tem medo de perder o dinheiro, ou a reputação. Ele tem medo de que a família descubra quem ele realmente é. Essa é a fraqueza dele. É assim que você vence. Eu não quero vencer, disse Isabela, exausta. Eu só queria que ele me reconhecesse. Ele não vai, a menos que você o force. Dona Patrícia empurrou a pasta pela mesa. Isto é tudo que você precisa para provar o seu caso. Evidências de DNA, documentação, testemunhas. Você poderia processá-lo por reconhecimento de paternidade, por direitos de herança.
Você poderia destruí-lo. Isabela abriu a pasta com as mãos tremendo. Dentro havia documentos que ela nunca sonhara que existissem. Registros hospitalares com o nome de Alexandre listado como pai. Cartas dele para Vitória, prometendo cuidar de tudo. Fotografias deles juntos, que provavam que o relacionamento era real. Era tudo o que ela precisava. Era também perigoso. Alexandre já havia provado que a destruiria para se proteger. Se ela tentasse usar essas evidências, ele revidaria com todos os recursos que tinha. Há algo mais, disse Dona Patrícia, em voz baixa. Célia, esposa de Alexandre, ela sabe. A cabeça de Isabela se levantou bruscamente. O quê? Ela sabe há anos. Eu mesma contei a ela, 15 anos atrás, esperando que ela pudesse me ajudar a encontrar você. Ela escolheu proteger Alexandre. Mas Célia mantém seu próprio seguro. Ela tem seu próprio arquivo de evidências sobre Vitória, sobre você. Se você vai lutar, precisa saber que ambos têm escondido a verdade. Isabela sentou-se em seu carro do lado de fora do café. A pasta no banco do passageiro, o telefone na mão. Ela poderia ligar para um advogado, iniciar um processo que forçaria Alexandre a reconhecê-la. Ela poderia ir à imprensa, expor o segredo que envenenou 3 gerações. Ela poderia lutar, ou ela poderia ir embora. Manter as evidências trancadas, proteger Bia da feiura do escândalo público, aceitar que alguns homens nunca se tornam pais. Não importa o que a biologia diga. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Contra seu melhor julgamento. Ela atendeu. Isabela. É Célia Albuquerque. A voz era culta, fria. Tudo que a mãe de Isabela nunca teve permissão para se tornar. Entendo que você se encontrou com Dona Patrícia esta tarde. Precisamos conversar, em particular. Você pode vir à mansão Albuquerque esta noite, 20h. A família estará fora. Por que eu faria isso? Perguntou Isabela, suas defesas se elevando. Porque Dona Patrícia lhe deu documentos, e esses documentos me implicam, assim como meu marido. Se você está planejando usá-los, eu gostaria de ter a oportunidade de explicar o meu lado. E se você não está... Célia fez uma pausa. Então, talvez, possamos chegar a um acordo que beneficie a todos, incluindo sua filha. A menção de Bia enviou gelo pelas veias de Isabela. Isso é uma ameaça? É um convite. 20h. Venha ou não. Mas entenda que as escolhas que você fizer nos próximos dias determinarão o futuro de sua filha, tanto quanto o seu. Célia desligou antes que Isabela pudesse responder. Isabela sentou-se em seu carro, olhando para a pasta de evidências, para seu telefone, para a escolha impossível à sua frente. Lutar e arriscar tudo, incluindo a segurança e o futuro de Bia, ou ir embora e viver com o conhecimento de que deixou Alexandre Albuquerque escapar da responsabilidade mais uma vez. Ela pensou em sua mãe, 17 anos, grávida e sozinha, escrevendo cartas que nunca foram enviadas. Ela pensou na vida que Vitória nunca teve, na avó que Bia nunca conheceria. Ela ligou o carro e dirigiu em direção à mansão Albuquerque, a pasta de evidências em sua bolsa, seu coração cheio de raiva, esperança e medo. Esta noite, ela ouviria o que Célia Albuquerque tinha a dizer, e então ela decidiria se incendiaria a vida perfeita de seu pai ou construiria algo melhor a partir de suas cinzas. Célia Albuquerque abriu a porta, sem empregados, sem testemunhas. Ela parecia diferente do que nas fotos de revistas, mais velha, cansada, humana. Obrigada por ter vindo. Eu não tinha certeza se você viria. Isabela a seguiu pelos cômodos principais da mansão, não pela entrada de serviço desta vez, mas pelo grande saguão, a sala de estar formal, espaços que ela só havia limpado. Célia a conduziu a um escritório particular e fechou a porta. Vou ser honesta com você.
disse Célia, servindo 2 taças de vinho sem perguntar se Isabela queria uma. Não porque eu sou uma boa pessoa, mas porque mentiras são exaustivas. E eu estou cansada. Dona Patrícia disse que você sabia sobre mim, sobre Vitória. Eu sei sobre você desde antes de você nascer. Célia entregou uma taça a Isabela. Vitória me ligou, desesperada, grávida, procurando por Alexandre. Ela não sabia que estávamos noivos. Quando descobri, fiz uma escolha. Eu poderia cancelar meu casamento e destruir a fusão da minha família com os Albuquerques. Ou eu poderia garantir que Vitória permanecesse quieta. Isabela se sentiu enjoada. O que você fez? Eu a paguei. 5.000 reais para deixar a cidade. Mudar de nome. Nunca mais contatar Alexandre. Ela aceitou. Ela precisava do dinheiro. A voz de Célia era pragmática, recontando transações comerciais. Eu pensei que fosse o fim. Então, Dona Patrícia me disse que Vitória tinha morrido, que havia um bebê no sistema. Eu poderia ter te encontrado então, poderia ter te trazido para casa, criado você ao lado de Emília e Tiago, mas você não fez. Não, porque naquela altura eu tinha percebido que o meu casamento era uma farsa. Alexandre casou-se comigo por dinheiro, não por amor. Tivemos filhos porque é isso que pessoas como nós fazem. Encontrar você teria dado a ele algo que eu não podia, uma ligação com alguém de quem ele realmente se importava. Então, eu te deixei no sistema, e eu me arrependi disso todos os dias desde então. Isabela pousou sua taça de vinho intocada. Por que você está me contando isso agora? Porque você tem evidências que poderiam destruir Alexandre e a mim. A pasta de Dona Patrícia contém cartas que eu escrevi, transações que eu autorizei, prova de que eu sabia sobre você e não fiz nada. Célia sentou-se pesadamente. Você poderia ir à imprensa, processar nós dois, pegar milhões em acordos. Você venceria e meus filhos perderiam tudo. Seus filhos, repetiu Isabela. Emília e Tiago, meus meios-irmãos. Eles não sabem. Eles pensam que o pai deles é um homem que se fez sozinho. Sua mãe, uma filantropa graciosa. Aprender a verdade os destruiria. Célia encontrou os olhos de Isabela. Eu não estou pedindo para você proteger Alexandre. Eu estou pedindo para você protegê-los. Eles têm 19 e 21 anos, inocentes em tudo isso. Eu também era inocente. Onde estava sua preocupação comigo quando eu crescia em lares adotivos? Você tem razão. Eu falhei com você. Eu falhei com Vitória. Eu falhei com a minha própria consciência. Dona Célia se levantou, puxando um envelope da gaveta da sua escrivaninha. Este é um cheque administrativo de 2 milhões de reais. Pegue, assine um termo de confidencialidade e vá embora. Deixe meus filhos manterem suas ilusões. Deixe que você e Bia tenham um futuro, sem essa sujeira pairando sobre vocês. Isabela encarou o envelope. 2 milhões de reais. Suficiente para mudar sua vida. Para dar a Bia tudo o que ela merecia. Para nunca mais se preocupar com aluguel, comida ou contas. Tudo o que ela tinha que fazer era ficar em silêncio. E se eu não aceitar? Isabela perguntou. Então eu lutarei com tudo que tenho. Eu vou provar que você é uma golpista, que você fabricou evidências, que você manipulou Dona Patrícia para apoiar suas mentiras. Eu vou mandar investigar você por fraude, por extorsão. Eu vou me certificar de que você perca a guarda da Bia, por ser uma mãe inadequada. A voz de Dona Célia era gelo agora. Eu não quero destruir você, Isabela, mas eu vou proteger meus filhos. Escolha sabiamente. Você é igual a ele, Isabela disse, se levantando. Você disfarça com palavras mais bonitas. Finge que é sobre proteger seus filhos, mas é a mesma coisa. Você quer que eu desapareça, para que sua vida perfeita continue perfeita. Minha vida não tem sido perfeita, Dona Célia rebateu.
Eu passei 25 anos casada com um homem que não me ama, criando filhos que não sabem que o pai é um mentiroso. Eu fiz sacrifícios. Você fez escolhas, escolhas cruéis. E agora você quer que eu valide elas, pegando seu dinheiro e fingindo que nada disso aconteceu? O que você quer, então? A compostura de Dona Célia estava rachando. Um pedido de desculpas? Ótimo. Me desculpe que sua mãe morreu. Me desculpe que você cresceu sozinha. Me desculpe que a vida não é justa. Isso muda alguma coisa? Isso te devolve sua infância? Não, Isabela disse baixinho, mas seria um começo. A porta se abriu. Alexandre estava ali. Sua expressão era de tempestade. Célia, que inferno está acontecendo? Por que ela está aqui? Eu a convidei, Dona Célia disse, recuperando sua compostura. Nós estamos negociando. Não há nada para negociar. Eu disse para ela ficar longe dessa família. Alexandre se virou para Isabela. Eu não sei que mentiras Dona Patrícia te contou, mas se você pensa... Vitória morreu tentando entrar em contato com sua tia, porque precisava de ajuda. Isabela interrompeu. Ela estava dirigindo em uma estrada congelada, em um carro caindo aos pedaços, com um bebê de 6 meses no banco de trás. Esse bebê era eu. Ela bateu porque estava exausta, falida e desesperada. E você poderia ter evitado tudo isso. O rosto de Alexandre ficou vermelho. Não é minha culpa. Eu não sabia. Você sabia. Célia sabia. Dona Patrícia sabia. Todo mundo sabia, exceto a única pessoa que deveria ter importado, minha mãe. Isabela pegou a pasta que Dona Patrícia havia lhe dado. Eu tenho cartas de Vitória implorando para você ajudar. Eu tenho cartas suas prometendo resolver as coisas. Eu tenho prova de que você pagou para ela desaparecer. E então a abandonou quando ela mais precisava. Essas cartas não provam nada, Alexandre disse, mas sua voz carecia de convicção. Elas provam que você é um covarde, Isabela disse. A raiva que ela estava segurando por 6 meses, por 19 anos, veio à tona. Elas provam que você escolheu dinheiro em vez de responsabilidade, reputação em vez de verdade. Elas provam que minha mãe morreu acreditando que não valia a pena lutar por ela. Sua mãe fez suas próprias escolhas. Alexandre retrucou. Ela poderia ter feito um aborto. Ela poderia ter te dado para adoção. Ela poderia ter... Isabela o esbofeteou. O som ecoou pelo escritório como um tiro. Sua mão ardeu. Seu coração martelava. E ela se sentiu ao mesmo tempo libertada e aterrorizada. Alexandre tocou sua bochecha avermelhada, o choque substituindo a raiva. Dona Célia estava congelada, o cheque ainda em sua mão. Minha mãe tinha 17 anos, Isabela disse, sua voz tremendo. Ela era uma criança. Você era um adulto que deveria tê-la protegido. Em vez disso, você a usou e a jogou fora. E agora... Você tem a audácia de culpá-la pelas consequências dos seus atos? Saia, Alexandre disse baixinho. Saia antes que eu mande te prender por agressão. Chame a polícia, por favor. Vamos contar a eles a história toda. Vamos contar sobre Vitória, sobre os pagamentos, sobre o encobrimento. Vamos ver como isso se sai no tribunal. Isabela, por favor. Dona Célia entrou entre eles. Isso não está ajudando ninguém. Pegue o dinheiro. Comece de novo. Deixe isso terminar aqui. Isabela olhou para o cheque, para o rosto desesperado de Dona Célia, para a raiva de Alexandre mal contida. Ela pensou em Bia em casa, sobre a vida que 2 milhões de reais poderiam comprar para elas. Ela pensou sobre justiça e vingança. E se elas eram a mesma coisa? Eu não quero seu dinheiro, Isabela disse. Eu quero que meu pai olhe nos meus olhos e me diga que eu sou filha dele. Eu quero que ele admita que falhou com Vitória. Falhou comigo. Eu quero um momento de honesta responsabilidade. É só isso. Nunca, Alexandre disse. Eu nunca vou te reconhecer.
Você não é nada para mim. As palavras atingiram como golpes físicos. Isabela sentiu algo dentro dela quebrar. Não seu espírito, mas sua esperança. A esperança desesperada, infantil, de que talvez, de alguma forma, esse homem de repente se tornasse o pai que ela nunca teve. Então nós não temos mais nada a dizer, Isabela disse. Ela caminhou até a porta, a pasta de evidências ainda agarrada em suas mãos. Se você usar esses documentos, eu vou te destruir. Alexandre gritou atrás dela. Isabela parou na soleira. Você já fez isso. A diferença é que eu vou me reconstruir. Você pode dizer o mesmo? Ela deixou o escritório, caminhou pelos grandes cômodos da mansão e saiu pela porta da frente, não pela entrada de serviço. Enquanto ela dirigia, ela podia ver Dona Célia e Alexandre silhuetados na janela do escritório. Sua vida perfeita já desmoronando. Amanhã, ela decidiria o que fazer com a pasta de Dona Patrícia. Hoje à noite, ela só precisava abraçar sua filha e lembrar o que realmente importava. Isabela sentou-se em frente a uma advogada que Dona Patrícia havia recomendado, Mariana Souto, uma mulher especializada em casos de paternidade e que não tinha medo de famílias poderosas. A pasta de evidências estava aberta entre elas. Isso é incontestável, Mariana disse, folheando os documentos. DNA dos registros médicos da sua mãe, correspondência, testemunhas. Alexandre Albuquerque não teria escolha a não ser reconhecer a paternidade. Você poderia processar por pensão alimentícia retroativa, direitos de herança, potencialmente milhões em indenizações. Quanto tempo levaria? Isabela perguntou. 2 anos, no mínimo. Possivelmente mais se ele lutar. O que ele fará? Seria público, feio e caro, embora eu aceitasse isso em regime de contingência. Mariana olhou para ela seriamente. Mas você precisa entender no que está se metendo. Os Albuquerque vão atacar seu caráter, o caráter da sua mãe, cada aspecto da sua vida. Você está preparada para isso? Isabela pensou em Bia, em submeter a filha a anos de escrutínio público e batalhas legais. E se eu só quisesse que ele me reconhecesse em particular, sem dinheiro, sem declaração pública, apenas reconhecimento, então você não tem nenhuma vantagem. Reconhecimento particular não significa nada legalmente. Ele pode admitir hoje e negar amanhã. Dona Célia se inclinou para a frente. Isabela, eu entendo que isso é emocional, mas emoções não pagam a educação da sua filha. Elas não garantem o seu futuro. Se você vai fazer isso, faça direito. O celular de Isabela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Emily Albuquerque. Precisamos conversar. Eu sei de tudo. E seu sangue gelou. Como você conseguiu meu número? A resposta veio imediatamente, tia Patrícia. Podemos nos encontrar hoje? Isso envolve nós duas. Emily Albuquerque parecia uma versão mais jovem de Dona Catarina. Elegante, bonita, privilegiada de maneiras que transpareciam em sua postura e suas roupas. Ela estava sentada em frente a Isabela em uma cafeteria, suas mãos em volta de uma xícara da qual não bebia. Eu os ouvi discutindo, Emily disse sem preâmbulos. Meus pais, sábado à noite, depois que você saiu, eu ouvi tudo sobre Vitória, sobre você, sobre os pagamentos e as encobrições. Passei 2 dias tentando decidir se deveria odiar você ou odiá-los. E, Isabela perguntou cautelosamente, eu ainda não sei. Emily olhou para cima e Isabela viu lágrimas em seus olhos. Você é minha irmã, meia-irmã. Eu tenho uma irmã que eu não conhecia, que cresceu em lares adotivos, enquanto eu tive tudo. Como eu devo processar isso? Eu não sei. Eu ainda estou tentando descobrir sozinha. Meu pai é um mentiroso. Minha mãe é uma mentirosa. Tudo que eu pensava que sabia sobre a minha família é uma mentira.
A voz de Emily vacilou. E você? Você é a prova de quão terríveis eles são. Olhar para você é como olhar em um espelho que me mostra tudo de errado com a minha vida. Isabela sentiu uma onda inesperada de simpatia. Eu não vim aqui para destruir sua família. Emily, eu só queria... O quê? O que você queria? A pergunta de Emily não era hostil, apenas genuinamente confusa. Você queria fazer parte da nossa família? Você queria dinheiro? Você queria vingança? Eu queria que meu pai me visse, Isabela disse simplesmente. Eu queria ser importante para alguém que compartilha meu sangue. Eu sei como isso soa, patético, desesperado, mas eu passei 19 anos invisível. Quando eu descobri que Alexandre existia, que eu tinha família, eu pensei que talvez... Ela parou. Talvez você finalmente pertencesse a algum lugar. Emily completou. Eu entendo isso. Mais do que você imagina. Por que você queria se encontrar? Isabela perguntou. Emily pegou seu celular, percorreu as fotos e entregou para Isabela. Na tela estava um extrato bancário da conta pessoal de Alexandre, mostrando transferências regulares de grandes somas para uma conta offshore. Meu pai tem desviado dinheiro da própria empresa há anos. Milhões de reais, escondidos de investidores, da Receita Federal, da minha mãe. Eu encontrei isso no ano passado, quando estava ajudando com os documentos fiscais. Isabela olhou fixamente para a evidência. Por que você está me mostrando isso? Porque meu pai ameaçou destruir você se você expusesse a verdade sobre Vitória. Mas se você tem isso, Emily gesticulou para o celular. Então você tem vantagem. Vantagem real. Ele não pode lutar contra você sem arriscar uma investigação sobre suas finanças. Destruição mútua assegurada. Você trairia o próprio pai? Ele traiu você primeiro. Ele traiu sua mãe. Ele traiu nossa família inteira, construindo nossa vida em cima de mentiras. A voz de Emily estava firme agora, decidida. Eu não quero o dinheiro dele. Eu não quero o império dele. Eu quero a verdade. E eu quero que você tenha o que merece. Reconhecimento, se não aceitação. Isabela olhou para essa jovem que teve todas as vantagens, mas escolheu a integridade em vez do conforto. O que você quer em troca? Me ajude a entender o que aconteceu. Me conte sobre Vitória, nossa mãe. De certa forma, me conte as partes da história do nosso pai que ele apagou. E talvez, a voz de Emily suavizou, talvez possamos ser irmãs, realmente ser família, não apenas compartilhar DNA. Isabela sentiu algo desconhecido se agitando em seu peito. Esperança, mas diferente desta vez. Não esperança pelo reconhecimento de Alexandre, mas esperança por conexão com alguém que entendeu, que a escolheu, apesar de ter todos os motivos para não fazê-lo. Eu gostaria disso, Isabela disse. Eu realmente gostaria disso. Isabela estava sentada em seu novo apartamento, nada luxuoso, mas limpo e seguro, com um quarto de verdade para Bia e espaço para o negócio de fotografia que ela estava começando. O dinheiro não veio de Alexandre, veio de tia Patrícia, que havia criado um fundo fiduciário anos atrás, esperando um dia encontrar a filha de Vitória. Em sua parede estava pendurada uma fotografia que Emily havia encontrado nos arquivos escondidos de Dona Catarina. Vitória, aos 16 anos, sorrindo, cheia de esperança e possibilidades. Ao lado dela, uma foto nova. Isabela, Emily e Bia no parque. 3 gerações conectadas por sangue e escolha. Alexandre havia reconhecido a paternidade, não publicamente, mas legalmente, em documentos que davam a Isabela direitos que ela nunca buscou, mas que protegiam o futuro de Bia. O reconhecimento veio com condições, nenhum contato com a família, nenhuma declaração pública, discrição absoluta. Isabela concordou, não porque ela tinha medo dele, mas porque ela percebeu que não precisava do amor dele, ou da presença dele.
Ela tinha a orientação de Patrícia, a amizade de Emily e, mais importante, sua própria força. Dona Catarina havia se divorciado silenciosamente de Alexandre depois que Emily a confrontou com as evidências financeiras. O acordo foi massivo e Dona Catarina havia oferecido a Isabela uma parte reparações. Ela chamou. Isabela aceitou o suficiente para garantir a educação de Bia e para começar seu negócio. O resto, ela sugeriu que Dona Catarina doasse para organizações de acolhimento em nome de Vitória. O império que Alexandre havia construído sobre mentiras estava desmoronando, não pela vingança de Isabela, mas pelo peso da própria corrupção. Emily estava administrando a empresa agora, limpando a casa, fazendo as pazes com os investidores, reconstruindo sobre uma base de verdade. E Isabela estava finalmente visível, não porque alguém poderoso a reconheceu, mas porque ela se reconheceu. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Emily. Festa de aniversário da Bia este fim de semana, certo? Eu estou levando o bolo. Além disso, o Tiago quer te conhecer. Ele está lidando com isso melhor do que eu, mas ele está curioso sobre a irmã mais velha dele, sem pressão, mas talvez... Isabela sorriu, digitando de volta. Talvez... Vamos com calma. Ela olhou para a Bia brincando com seus brinquedos, para a vida que estavam construindo juntas, para a família que estava se formando não por obrigação, mas por escolha. As cartas de Vitória estavam em uma caixa em sua mesa, não mais evidências, apenas memórias. Isabela as havia lido tantas vezes que memorizou as palavras. A esperança, o medo, o amor que sua mãe sentiu por um homem que não merecia, e uma filha pela qual ela nunca parou de lutar. Eu te vejo, mamãe. Isabela sussurrou para a fotografia na parede. Eu finalmente te vejo. E eu me vejo. Lá fora, pela janela de seu pequeno apartamento, a cidade se estendia, repleta de possibilidades, cheia de desconhecidos que poderiam se tornar família e de momentos esperando para serem vividos por alguém corajoso o suficiente para sair das sombras. Isabela Moraes não seria mais invisível. Acabou. Ela não pediria mais permissão para existir. Chega. Ela não esperaria mais pelo reconhecimento de pessoas que nunca aprenderam a enxergar. Nunca. Ela estava construindo seu próprio império agora. Um império de verdade, de escolhas, de amor feroz e sem desculpas. Absolutamente sem desculpas. E ela estava ensinando sua filha, Bia, a fazer o mesmo. A ser forte. Às vezes a família em que você nasce te decepciona. Mas a família que você escolhe, a família construída na verdade, na coragem e no ato radical de enxergar uns aos outros, essa família pode te salvar, pode te transformar. Você já se sentiu invisível para as pessoas que deveriam te ver? A jornada de Isabela nos lembra que o reconhecimento não é algo que recebemos, é algo que conquistamos, algo que tomamos para nós. Se esta história tocou seu coração, se você já teve que escolher entre esperar por permissão e se dar o que merece, por favor, se inscreva em nosso canal. Compartilhe esta história com alguém que precisa se lembrar do seu próprio valor. Deixe um comentário sobre um momento em que você saiu das sombras e entrou em sua própria luz. Momento de brilhar. Você é visto, você é valorizado e sua história importa muito.